Vamos lá, gente. Vou tentar de novo aqui porque tá dando problema, não tô conseguindo convidar meu pai. Mas eu vou tentar aqui de novo, comecei essa live novamente. Vou colocar o tema aqui embaixo. Paciência e ansiedade. São José dos Campos presente. Seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Vou tentar de novo aqui. Paciência nesse momento. Acho que agora sim. Vamos lá. Vamos ver se agora deu certo. Acho que agora vai dar. Convidando aqui. Agora vai, em nome de Jesus. Aê! Gente, Tava difícil, mas conseguimos. e o pior é que você fica culpando o mais velho ainda. Nós já estamos faz tempo, ó. Esses Tava jovens batendo a aí, cabeça aí e a gente aqui, né? a gente já tinha solicitado, ó, faz tempo. Não, tava dando problema aqui, eu recebi o convite, mas não tava indo, mas agora deu certo, graças a Deus. Eu de fato não tenho Instagram, né? Porque eu É, não sou muito chegado, mas minha velha aqui disse que tá sabendo de tudo do negócio aí já. a mãe tá cheia das lives agora, faz umas 3 por dia Tá agora. cheio das lives aí, pois é. E aí, Precisa, né? como é que vocês Mas estão aí? bem, tranquilo. Estamos. Muito ansiosos, confinados aí? Ah, hoje eu fiquei meio jururu, viu? Porque do confinamento, viu? A Leia nos acompanhando aí, grande abraço. A Dedê, Diego, sem ansiedade, queridos. Eu vi que você tava ficando ansioso já com o negócio da live aí já, né? Você vê como é que a gente é, né? Uma coisinha já dá errado, a gente já fica ansioso. Aqui tá tranquilo, né? Tipo, confinados, mas não muito, né? Aqui, vocês estão na cadeia do apartamento, nós estamos na colônia penal, né? Bem É, aberto. apartamento é complicado, tudo fechado, você fica num espaço pequeno. Confesso que eu tô dando umas escapadas lá pro prédio, que agora eu tenho um prédio inteiro só para mim, e às vezes eu trabalho de lá, né? Então isso já dá uma aliviada. Lá tá vazio, né? É, Tá vazio, pois é. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, isso. mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Eu acredito que os nossos companheiros que estão nos acompanhando aí também estão bem, não é? Quer que eu faça junto? Aham. Você vai ficar? Posso ficar? A Débora, não sei se ela vai ficar ou não, mas tá ansiosa também, não sei o quê, né? É. Mas o tema hoje é Bom, bastante importante, né? Ansiedade, paciência, paciência, ansiedade. Eu é. acho que vai valer bastante para esses momentos que nós estamos passando, né? Eu acho que é por isso que a gente quis falar sobre isso, né? A gente está recebendo muita mensagem, muita gente assim ansioso porque a gente está vivendo algo novo, de estar basicamente preso em casa. A gente, especialmente o povo brasileiro, é um povo muito caloroso, de lidar com os outros, e a gente está tendo que se afastar, né? A gente está praticando aí um distanciamento social. A Leia tá mandando um parabéns para a mãe, queria mandar um parabéns também antes da gente começar, porque hoje é aniversário da minha mãe, a gente já deu E não parabéns é aí. mentira. Não é mentira, apesar de ser 1º de abril, pessoal do Japão assistindo a gente. Então Eita! a gente fica nessa angústia um pouco, né? É um pouco angustiante ficar dentro de casa, não poder estar fazendo aquilo que a gente costuma fazer, trabalhar, especialmente para o pessoal que está nos acompanhando, a gente está acostumado a se reunir nas nossas igrejas. Como é que você acha que o povo tem lidado com isso e como é que você acha que isso tem afetado, né? Basicamente todo mundo, né? Sem exceção, de como que a gente tem lidado com essa quarentena aí ao redor do mundo, pai. Eu penso que as pessoas estão realmente vivendo momentos de ansiedade, né? Quem nunca passou por isso, na verdade, tipo assim, a gente que já morou fora do Brasil, a gente passa, às vezes, não chega a ser isso, um confinamento, mas a gente passa bastante solidão, né? Então, pelo fato de ter passado bastante solidão, acho que a gente se acostuma um pouco, mas eu acredito que o povo que está sendo, pelo menos, orientado a ficar em casa, e as pessoas que têm a questão do risco, né, que não pode sair de casa de jeito nenhum, eu acredito que essas pessoas estão realmente à margem de viver uma ansiedade que pode levar até a situações mais complicadas. Acredito, mas que 100% realmente está passando um momento difícil. Especialmente a gente, a nossa geração, né? Eu digo, todos nós, assim, que estamos vivendo no século XXI, a gente sabe que o mal do século é ansiedade e depressão.
esse caso, obviamente, tem se agravado agora com as pessoas não tendo suas rotinas, né, poder sair e tudo mais. Como que você vê essa questão, pai, no âmbito espiritual, né, nos dias de hoje, na nossa época? Como é que você, o mundo espiritual que a gente vive? Olha, está falhando bastante a sua voz, Luizinho. Eu só ouvia como é que é a questão espiritual. Dá para repetir o É, eu, restante? eu tava falando que a nossa época agora, o século XXI, o mal do século é ansiedade e depressão. Como é que você acha que isso se relaciona ao mundo espiritual que a gente vive? Qual o aspecto espiritual por trás disso que você enxerga? Como é que você vê essa questão e por que que isso está acontecendo no nosso século, lidando a gente com o mundo espiritual, a gente que tem fé, a gente que vive no mundo espiritual? Como é que você enxerga essa correlação, assim, e quanto isso tem afetado as pessoas no sentido de ansiedade e depressão? Isso não se falando em questão de só por estarem confinados, mas está falando de uma forma geral, né? Geral, geral. Geral, claro. A depressão, a ansiedade, todos os males que advêm da ansiedade, o grande mal da ansiedade, sem dúvida alguma, é o que pode levar à depressão, né? Levar à Aham. tristeza, inclusive levar, em últimos casos, muitas pessoas até ao suicídio, né? É uma das grandes armas do inimigo, sem dúvida alguma. E eu vejo que o inimigo tem feito de tudo. Não estou associando a crise, diria assim, foi Deus ou foi o diabo. De qualquer forma, eu estou atribuindo a história, estou atribuindo a Bíblia, assim, claro, a coisas espirituais. Mas não estou dizendo necessariamente que isso está acontecendo e é isso, é aquilo, mas é, sem dúvida alguma, um ponto espiritual que a gente não pode negar que está levando muita gente a, infelizmente, entrar nessa grande armadilha, né, que o inimigo tem usado nos últimos tempos, que é, sem dúvida alguma, a ansiedade, né? Eu vejo assim como um grande mal e vejo que, espiritualmente falando, como uma arma maligna muito grande, tem levado muitas pessoas a perderem completamente o juízo, perderem completamente a razão, perderem a fé, e algumas pessoas até pecarem só pelo simples fato de estarem ansiosas, né? Eu tenho um texto bíblico que eu vou ler mais tarde, que fala sobre isso aí, até nós entrarmos depois na questão da paciência. Vejo sim como uma arma maligna e vejo muitas pessoas engodadas por essa arma maligna que é a ansiedade. É. E eu acho que agora, esse momento que a gente está passando, eu volto a falar, eu já falei isso, né? Que quando a gente. Eu vejo assim, o momento que a gente está passando agora, eu vejo Deus permitindo o mundo dar uma pausa, né? O mundo parou. Tudo não está funcionando, não tem nada funcionando, nem mesmo os templos estão abertos para a gente cultuar a Deus, né, juntos e tudo mais. E a forma como eu enxergo isso é um momento de no seu automático ali, que é natural, não é? Não tem nada de errado com isso, mas as nossas rotinas às vezes não permitem que a gente raciocine, que a gente pense um pouco mais na questão do propósito, o que a gente representa e tudo mais, né? Eu acho que nesse momento eu vejo a igreja tendo que ressignificar o que significa de fato ser um representante do reino de Deus, especialmente agora, quando a gente vê um mundo sem esperança, um mundo ansioso, um mundo depressivo. Eu acho que nesse momento a gente coloca a nossa fé em Deus e a gente, como líderes, representantes da sociedade, representantes do reino de Deus aqui na sociedade, a gente demonstra, né, a nossa fé em Deus, que independente de. Eu acho que ninguém sabe explicar exatamente o que a gente está passando, mas eu vejo o papel da igreja de demonstrar a fé em Deus exatamente nesse momento, né? Não sei se você enxerga dessa forma. É claro, é o momento de nós nos sobressairmos. Muita coisa que você falou eu não ouvi porque cortou, você entrou mais para o fim. Mas eu acredito que nós estávamos falando sobre a questão da igreja. Você entrou, eu comecei a te ouvir de novo justamente na parte da ressignificação do evangelho e tal, né? Sim, É, acredito que a igreja precisa refletir bastante nesse momento.
ela precisa dar um novo significado à sua fé e à expansão dessa sua fé e levar essa sua fé a outras pessoas, não é? O momento realmente é bastante complicado e, biblicamente falando, a Bíblia fala para nós não cairmos nessa história de ficarmos com o mundo nesse sofrimento horroroso sem levantarmos a nossa cabeça. Nesse momento, nós, os que temos fé, devemos nos sobressair e falar de Deus às pessoas, não é? Lá pelo século XIII, mais ou menos, né? Foi 1300 que teve a peste negra, né? A peste bubônica. Peste bubônica, eu não sei exatamente, mas mais ou menos isso. Foi 1300 mais ou menos. Depois nós tivemos depois a 1918, 19, tivemos a gripe espanhola, né? E também matou muita gente. Só essas duas aí mataram mais de 100 milhões de pessoas. Sim. Eu não acredito que nós vamos chegar a esse ponto agora. Mas eu acredito que nós estamos vendo muitas pessoas morrerem e é hora de nós darmos um significado também à nossa vida na questão de buscarmos essas almas, não é? Falarmos de Deus a essas pessoas é um momento difícil. Existe quase que um consenso que nós aprendemos muito mais no tempo da dificuldade, no tempo da tribulação, no tempo da luta, do que nós aprendemos no tempo da bonança. Quando está tudo bem, parece que as pessoas não se lembram muito de Deus, não é? Recentemente eu falava, acho que numa live que sua mesmo. As pessoas estão fazendo gozações a respeito de Deus, não é? Jesus Cristo sendo levado a levar safanões de uma pessoa vestida como se fosse Satanás, em plena avenida de carnaval. Nós vimos aí um grupo, não sei se é um grupo travesti ou gay, não sei, que eles diziam lá, como é que é? Jesus é travesti ou coisa assim. Jesus é mulher. Então as pessoas estavam folgadas porque estavam num tempo assim de, eu diria, uma onda gostosa, né? Uma boa onda. De repente o mar se revolta, de repente as pessoas começam a dar de cara com a morte. De repente nós vemos aí pessoas, poxa, cada dia que você abre a internet, você vê uma pessoa que não tinha nada, ou de repente faleceu, foi o Covid-19, não sei. Então as pessoas começam a buscar um momento de reflexão e nós temos que começar a redefinir a nossa fé, redefinir a forma que nós alcançamos vidas, a forma que nós alcançamos pessoas e até a forma que nós levamos o Evangelho, por que não? A forma que nós também vivemos o Evangelho. Não é? Então eu acredito que tudo que tanto a peste bubônica como também a gripe espanhola não é do seu tempo, é claro, eu era criança, na década de 70 nós tivemos no Brasil um surto terrível de meningite. Aí era no tempo da ditadura, então o exército é que vinha vacinando em casa e não tinha esse negócio de dizer que não vai tomar vacina, não, todo mundo tinha que tomar. Hoje em dia as pessoas não querem tomar vacina, as pessoas não querem se cuidar, as pessoas, parece que a liberdade as levou a algo que não procede, não é? Então a gente vê que as pestes e as pragas, elas estão aí. Tem um hino que eu fiz chamado Apocalipse, que fala, as pestes e as pragas estão aí. Não é? É o princípio das dores, é a plataforma do Apocalipse, sem dúvida alguma, e nós precisamos de meditação profunda a respeito de como nós vivemos, como nós entregamos, e as pessoas aí fora, forçadamente, estão meditando e estão refletindo sobre a sua vida, porque o negócio não está fácil, não. Eu concordo plenamente com o que você está falando e eu acho que eu vejo dois fundamentos bíblicos no que a gente está passando. Eu acho que primeiro é um sinal dos tempos do fim, a gente vê isso lá em Mateus 24 e Jesus falou sobre pestes, né? Eu vejo isso como uma peste, é um vírus, é um inimigo invisível, né? Eu vejo também como uma manifestação da ira de Deus, não necessariamente que Deus formulou esse vírus e lançou sobre a sociedade, mas tudo passa pela permissão de Deus, né? Pela sua onisciência e onipotência. E eu acredito que é muito mais no sentido da humanidade estar colhendo os frutos dos seus pecados, as consequências, para trazer exatamente o arrependimento, que eu acho que é o que você está falando, né? Quando as pessoas estão num momento tranquilo, não tem o que ela refletir, não tem por que ela mudar, né? Tem aquele velho ditado, o time que está ganhando não se mexe. Saindo do controle, a gente começa a ver pessoas que há pouco tempo atrás estavam saudáveis e começam a falecer. Eu acho que as pessoas começam a refletir em cima disso e talvez se arrepender, né? Eu acredito, isso aqui é uma opinião minha, que depois disso eu acredito que a Igreja de Cristo vai passar por uma das maiores colheitas de almas que a gente já viu. É o que eu acredito, né? Porque os tempos estão sendo acelerados e a gente está nos tempos do fim, né? Eu acredito nisso. Eu queria ler aqui um versículo que eu acho que
fala muito em cima desse momento que a gente está vivendo agora e trazer uma palavra de esperança para as pessoas que são cristãs e que às vezes estão sofrendo em demasia com esse momento, né? A gente vê isso lá em Filipenses 4, que a palavra própria de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em orações, em súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Eu acho que esse momento agora é muito isso, Pai, que a gente não entende, então vai exceder nosso entendimento, a gente ainda não entendeu, e quem sabe a gente não entenda mesmo depois disso tudo passar. Mas eu, sinceramente, todas as vezes que eu entro aqui na minha madrugada, nessa varanda aqui onde eu estou mesmo em oração, eu sinto essa paz, apesar desse momento tão turbulento, né? Você acredita que essa é o antídoto para esse momento agora para nós, as orações e súplicas para receber essa paz que excede o entendimento? É claro que sim. Inclusive, como você leu um versículo, deixa eu ler alguns também. Claro. Mateus 6, 25. Então, vamos seguindo aqui, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí temos aquele versículo famoso na Bíblia que as pessoas às vezes leem ele fora do contexto. E o interessante é ler justamente o contexto, porque o que estava se falando é o que conta aqui agora. Olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Então é claro que as orações nos confortam, buscar o reino dos céus, a justiça do Senhor, e todas as demais coisas. Aqui cita essas coisas, mas todas as demais, não é demais dizer todas as demais, não é? Embora não seja exatamente o que a Bíblia diga, mas todas essas coisas vos serão acrescentadas. E diz mais ainda: não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então é claro que existem momentos que a ansiedade vem, existe uma ansiedade que é natural da preocupação, que Sim. nos vem pela própria responsabilidade que temos. Mas existe a ansiedade que leva as pessoas para o buraco, né? Que leva as pessoas a se desesperarem, a praticarem atitudes insanas. E algumas chegam até mesmo a perguntar: quantas pessoas já perguntaram, mas onde é que está Deus nessa situação? Quantas pessoas já perguntaram e já colocaram Deus em questão, mas por que Deus permite isso? Tem criança morrendo, tem velho morrendo. Por que Deus? Ora, você disse que acredita que seja um pouco da ira de Deus através da permissão, não é? Bom, eu acredito que pode, não tem que haver a permissão do Senhor, não resta a menor dúvida. Mas se nós olharmos Apocalipse 15 e 16, nós vamos ver o que vai ser a ira de Deus. Por enquanto, Deus está permitindo, mas não está se manifestando Ele para praticar, porque nós estamos no tempo da graça, no tempo do amor de Deus, e Deus está permitindo, até por amor, muitas coisas acontecerem, é claro. Sim, mas não devemos nos preocupar de forma alguma. Eu acho interessante nessa passagem que você leu, que ele encerra essa passagem com algo completamente... Eu, obviamente, antes de fazer essa live aqui, eu falei com a Priscila Mendes, que é psicóloga, e pedi algumas dicas sobre ansiedade e tudo mais, né? E existe aquele ditado que é tão conhecido que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Eu acho que o momento agora está todo mundo preocupado com o futuro, o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, né? Uma das fórmulas, não é uma fórmula, é uma orientação, vamos dizer assim, psicologicamente falando, é que para a gente, o ápice de um ser humano, viver o ápice da sua felicidade é você aproveitar o momento que você está vivendo.
E Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Basta cada dia seu mal, viva o seu agora, né? Viva hoje e desfrute do seu hoje, desfrute daquilo que você tem. Jesus falou muito também sobre gratidão, que é uma fórmula para você ser feliz, é você olhar para as coisas que você tem e não que você não tem, né? Então, eu acho incrível que a palavra de Deus ela é atemporal, ela não tem prazo de validade, ela vai sempre ser válida. E eu acho incrível essa passagem que você leu, porque ela traz tanto o âmbito espiritual que Jesus estava falando, quanto o âmbito psicológico, da natureza biológica do ser humano, né? Os hormônios que a gente libera quando a gente está ansioso, que é o cortisol, que vai levar o estresse, a adrenalina, né? São coisas que, em um momento de necessidade, por exemplo, na natureza, você precisa se defender de um animal, é importante você ter esses hormônios no seu corpo, né? Que te leva ao estado de fuga ou luta, né? Agora, quando Claro. você começa a se preocupar demasiadamente com o futuro, que vai te levar à ansiedade, ou você não desprende de um passado que te leva a uma depressão, você naturalmente está se autolesando, contrário ao que Jesus já falou há 2000 anos atrás. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para a Bíblia Sagrada como essa palavra completa, que não fala apenas no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico para a gente, né? Como seres humanos, né? Eu acho que isso eu vejo essa grande valia na palavra de Deus, que ela é de fato a palavra da vida, né? Então, nesse momento agora, é o momento da gente olhar para a palavra de Deus. Eu tenho, naturalmente, acho que está todo mundo com um pouco mais de tempo disponível aí, cara, me dedicado mais para buscar Deus, buscar a leitura da palavra. Ontem eu estava lendo exatamente Apocalipse, que acho que é um dos livros mais difíceis da Bíblia de entender, né? Então, eu vejo essas soluções, né? A gente está num momento difícil agora, não tem ninguém melhor a consultar do que o próprio Deus que está no controle da situação, né? É verdade. Inclusive, em Apocalipse mesmo, a Bíblia Sagrada fala que, basicamente, a palavra fala a respeito de não estarmos ansiosos, porque na vossa paciência possuís as vossas almas, não é? Então, a ansiedade, ela realmente leva as pessoas às atitudes insanas. Nós nunca vimos em época nenhuma da história tantas pessoas estressadas, tantos ansiolíticos, tantos diazepínicos, eu diria assim, as pessoas gastando tanto dinheiro em remédio como hoje. Medo do amanhã, medo do futuro. E esse medo vem tudo porque as pessoas não têm uma certeza. Nós Sim, temos uma certeza. Ter certezas apagam da gente a ansiedade, não é? Agora, quando as pessoas não têm uma certeza, as pessoas... recentemente eu estava ouvindo uma pessoa conhecidíssima, não vou citar o nome porque as pessoas vão saber, e não tenho essa autorização para falar o nome da pessoa. Se você pudesse estar em um lugar assim, eu gostaria de estar no céu, vendo a minha família, se acaso existir o céu. Ou seja, pessoas que não têm certeza, e não ter certeza leva ainda mais a um estado de ansiedade às pessoas, não é? é, Nós, em Cristo, nós temos a certeza. E eu entendo como antagônica a questão de ter calma, né? E ser ansioso, a questão de ter paciência e estar nervoso ou ansioso, não é? Preocupando-se antecipadamente por uma coisa que nem passou ainda. E se nós olharmos, Davizinho, na Bíblia, a paciência, né, a calma, enfim, é um fruto do Espírito. sim. A Bíblia fala em Gálatas 22, eu não sei dizer exatamente o versículo, mas que a paciência é um fruto do Espírito. Gálatas E a 5, paciência... É Gálatas 5, 22, né? Gálatas 5, isso. 22. Exatamente. Eu não sei se está no versículo... Está no versículo 22, sim. Que realmente a paciência, nós precisamos dela. É um fruto do É, Espírito que pode ser buscado, não é? E sim, essa ansiedade, esse nervosismo, esse estresse, ele vai passando, ele vai saindo. Porque nós estamos vivendo tempos de tribulação. sim. Nós estamos vivendo tempos de adversidades. O que nós estamos vivendo hoje é isso. O mundo combate contra a gente. Nós estamos vivendo tempos de malogros, enganos, dificuldades, não é? Portanto, é preciso desenvolver a paciência em nós para que nós possamos ter uma vida mais tranquila. Eu estou tranquilo, sinceramente. E olha que eu falo com as pessoas que estão ao meu lado, eu, não faz tanto tempo, eu pisei com um dos pés na cova, né? Eu Sim. pisei com um dos pés na cova e para mim, uma crise como essa, eu estou confinado desde o dia 5 de julho. Primeiro, Ah, quando você foi internado. 1º de julho de 2018, não, 2019, eu estou confinado ou semi-confinado. Eu estava aí na igreja, no escritório, mas partes fechadas.
Então, eu, graças a Deus, para mim, esse confinamento... E estou muito tranquilo, porque, assim, a gente passa a ter uma intimidade com Deus tão grande que a gente passa a poder falar como Paulo falou, né? Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho, não é verdade? E você lembra do seu avô que dizia, né, que depois que eu conheci a maldade do mundo, eu louvo a Deus os que dormem no Senhor. Não é um versículo bíblico, mas parece, né? Até Poderia parece, estar, né? poderia estar, né? Então, olha, ouvinte, eu gosto muito de Moisés, né? Porque, embora as pessoas digam que Jó ele representava paciência, né? E chega até a dizer a paciência de Jó, eu prefiro sempre dizer a paciência de Moisés, né? José do Egito, quer mais paciência que José do Egito? Pessoas que passaram tribulações, passaram por... Moisés, interessante, né? Ele sai, eu vou dizer, ele estava com o pé no trono, ele sai do trono, vai defender uma pessoa do meio do seu povo, e ele acaba matando um egípcio. Aí uma pessoa do seu povo vê, e essa pessoa denuncia, basicamente denuncia. E ele é obrigado a fugir e passar 40 anos exercendo a paciência. E eu acho interessante que nesses 40 anos Deus falou com ele uma vez. Não é? Às vezes a gente fica 2 semanas sem Deus falar com a gente começa já a ficar ansioso, já começa a reclamar com Deus. Eu queria falar em cima dessa questão, pai, de que eu acho importante a gente falar, porque muitas pessoas que têm fé em Deus e são filhos de Deus, filhas de Deus, que pelo fato da gente ter fé, que elas ficam confundidas ou sem entender o porquê elas passam tantas dificuldades. Eu acho que eu queria ler Romanos 5, versículo 3. Não somente isso, mas também gloriemo-nos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência a esperança. E isso nos parece contraditório, não parece? Porque a gente tem fé em Deus e legal, tantas promessas que a gente tem de Deus, mas eu me lembro que antes de eu conhecer a Deus de fato, de nascer de novo, ter um encontro com Cristo, parece que minha vida era um pouco mais fácil. Em que sentido eu digo? No sentido dessas tribulações. Às vezes a gente passa tanta luta, você mesmo passou uma luta agora que você viu a morte face a face. E a gente tem esses versículos aqui que parecem pra gente contraditórios, só que à medida que a gente vai ver na nossa vida, eu só sou o que eu sou hoje como filho de Deus, como servo, porque eu passei o que eu passei. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso. Eu te vejo com uma admiração gigante no sentido de que você é um sobrevivente. Eu, né, te conhecendo desde criança, obviamente, sendo criado por você, tudo que você já passou na igreja, no ministério, perseguições, lutas espirituais, até assalto a gente já teve, né? Lá em Curitiba, né, você apanhou que nem polpa de laranja, o bandido colocou a arma na minha cabeça. A gente passa tanta coisa. Eu queria que você comentasse um pouco disso, em cima, à luz desse versículo que a gente leu aqui, que a Bíblia fala, o porquê que a gente passa tanta tribulação. Então, um resumo de Romanos 12, né? Alegre-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Tribulação, contradições, contrariedades que nós enfrentamos na vida, elas contribuem para nós desenvolvermos a paciência. Não a tribulação em si, a adversidade em si, mas por nos levar a buscar a Deus, por nos levar a buscar a presença do Senhor. Nós acabamos de falar sobre isso, mas estamos falando de outra maneira. Se não for dessa forma, enfim, fica difícil a gente se apegar muito mais com Deus do que a gente se apega no meio da tribulação, no meio da guerra, não é? Então, quando nós começamos a buscar a Deus, nós recebemos o consolo, recebemos a ajuda de Deus, recebemos a orientação de Deus e nós vamos nos fortalecendo, não é? Romanos 5, a Bíblia fala também, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. E sabendo que a tribulação produz, você falou perseverança, mas a perseverança nesse caso pode ser tida como a paciência também. E Tiago fala, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança ou a paciência. A perseverança produz uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando nada em coisa alguma. Então são essas tribulações, tudo que parece às vezes tão contraditório, que nos levam a buscar e que nos levam à perfeição, a Bíblia fala.
não é? Qual foi o homem de Deus, mesmo do passado, o próprio Jesus, né? Jesus, a Bíblia fala que ele chorou lágrimas de sangue, ou seja, suou, não lágrimas de sangue, suor, suava, o seu suor era como gotas de sangue, não Sim, é? E ele chegou a dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o que seria uma oração bem, não é? Se acontecesse isso aí, nós seríamos perdidos, não é verdade? Então a tribulação, ela fez e faz parte da vida de todo homem de Deus, porque ela nos leva a buscar. Então, em si, não é que ela produz alguma coisa, mas quando nós passamos a buscar em meio à tribulação, aí nós passamos a ser santificados, a ser purificados, a receber paciência, a receber a perseverança, não é? Eu estava falando de Moisés. Moisés, depois de tudo que Deus fez no Egito, não é? Depois das 10 pragas, vejam, 10 pragas, e dentre elas teve uma que houve a separação do próprio povo, né? O povo teve que ficar separado, confinado, né? Embora tivesse o sangue nos umbrais, era para o povo ficar dentro de casa, não era para sair de casa. Nos lembra bastante a situação de hoje. Nós vemos Moisés, depois de tudo isso, depois que abriu o Mar Vermelho, tudo, a Bíblia Sagrada fala que o povo murmurava. Então o povo não tinha tido ainda aquele contato com Deus. E Moisés ficou numa situação bastante complicada. E houve uma época que Deus falou, não, então, olha, vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma atitude. Moisés falou, não, senhor, olha, se não for para salvar esse povo, então o senhor risca o meu nome do livro que tem escrito. Então veja que Moisés, ele através de todas as tribulações, perseguições, tudo, ele viu essa purificação, essa perfeição da sua paciência, da sua fé, chegou a interceder por um povo que nós temos que pedir para esse povo ir para o inferno, não é? Vá para o inferno, não vou mais ficar... E hoje nós vemos uma situação, quando não é o corona, a gente vê mesmo da própria igreja. Quantas pessoas murmuram contra você, contra mim, contra pastores, contra servos de Deus? Quantas pessoas entram como chama? YouTube, né? Redes sociais, e Facebook. falam coisas que não são verdadeiras. Facebook, falam e tal, e às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes nós temos vontade até mesmo de pedir a Deus para mandar uma praga santa, não é verdade? Porque existe um momento que tipo, não, vai acontecer isso aqui com a pessoa e a gente ora, você vai se ver na mão de Deus, não é que está dizendo Deus vai te abençoar, está dizendo Deus pode colocar a mão em você, te colocar numa enfermidade ou coisa assim, e na realidade o que nós deveríamos estar desenvolvendo dentro de nós é justamente a paciência, justamente de ser purificados pela tribulação, não é? E temos essa perseverança e podemos orar pelas pessoas. Então é interessante isso aí, eu não vejo contradição, embora pareça realmente. Não, é que eu digo contradição no sentido que às vezes a gente fala, não, eu tô com Deus, então só vai vir bênçãos e só vai vir coisa boa, só que o nosso processo de crescimento é na base da porrada, né? Mais ou menos assim, né? Mas tem uma coisa também, tipo, enquanto você está na vida tranquila e tal, está com Deus, está abençoado, ou seja, enquanto você está lá no mundo, lá fora, eu vou mudar a minha colocação, enquanto você está no mundo lá fora, você não está incomodando o adversário, tem isso também. Agora, a partir do momento que você começa a buscar a Deus, você começa a servir a Deus, o inimigo se sente incomodado com você. Com Afinal certeza. de contas, ele arrumou mais um inimigo. Ele começa a Sim. te cutucar. Não é? E às vezes existe aí, eu diria, um momento que nós atravessamos como Jó, né? A Jó era um homem, vou dizer perfeito, vou dizer assim, perto da gente, eu me sinto sei lá, eu me sinto um lixo perto de Jó, né? Um homem É, íntegro, um homem temente a Deus, um homem, poxa, ele era tão preocupado com os filhos, que os filhos saíam de casa, ele já orava e fazia votos, se acaso os filhos pecassem, não é verdade? Um homem é, bom de coração, de repente vem sobre ele toda aquela tribulação. Aí houve permissão do Senhor, não é verdade? Então, quer dizer, no momento que a coisa começa, se você está bem perante o Senhor, o inimigo fica ali te fustigando, ele fica ali tentando lá, mas ele vai, se você fizer isso, ele peca. Se você fizer isso, ele cai. Se você permitir aquilo, ele cai. Então, tem isso também. Enquanto você está fazendo a vontade do inimigo, ele não se incomoda com você. Começou a fazer a vontade de Deus, certamente o inimigo vai se sentir incomodado. é verdade. Eu acho engraçado nessa história de Jó que a gente tem os haters hoje na internet, mas eles não são novos, né? Eles só têm uma ferramenta nova em mãos. Mas nessa mesma época de Jó, que ele estava sendo provado, e exatamente o que você está falando, não foi uma consequência de um pecado, e os próprios amigos dele começaram a falar, não, você deve estar em pecado, Jó. Certeza que você está em pecado, o que você fez de errado contra o seu Deus aí, que você está aí, perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu tudo, e a gente vê isso hoje na igreja, né? Um irmão está passando uma tribulação, tá em pecado, se tá próspero, tá roubando, tá difícil, né? Tem que E a lidar. vida de Jó começou a mudar quando ele orou por esses. É, é Quando ele orou verdade. por esses amigos, amigo da onça, né? A gente vê que, infelizmente, agora qualquer idiota tem uma arma na mão, né? É, E eu estou falando de idiota porque são idiotas, são pessoas que não é que elas estão achando talvez que você seja isso ou aquilo, elas querem criar polêmica. Eu falava, não sei se foi com a Débora esses dias,
que nos Estados Unidos nós temos uma definição muito simples da pessoa ser famosa por ser uma pessoa talentosa, por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa que faz coisas boas para a sociedade ou para o esporte que seja. Ou até mesmo atrizes, atores, né? Então elas se tornam famosas por serem boas. E existe o notório, né? O notório que se torna famoso não porque ele fez coisas boas, mas porque foi um idiota. Porque só fez coisa errada, então você é o notório. Aqui no Brasil, eu não sei se a língua portuguesa também nos dá permissão de fazermos isso. Mas, infelizmente, hoje as pessoas querem ficar famosas por causa das redes sociais e usam as redes sociais. Então, tem alguns, não é que elas acham tanto que há isso ou aquilo, mas querem criar polêmica para agregarem ali os likes, agregarem e ganharem dinheiro às custas de outros bobos também que vão na cola dessas pessoas, né? Aham. Ô, pai, tem algumas perguntas chegando aqui. Vamos responder algumas perguntas aqui, ó. O pessoal tá perguntando quando vão abrir as igrejas. Eu acho que isso aí é um pouco de uma pergunta ansiosa também, né? Porque a gente está num momento aí que não é nada sábio. A justiça já permitiu abrir-se templos, mas não tem nenhum tipo de sabedoria em abrir templo agora. Qualquer tipo de aglomeração de pessoas vai somente propagar esse vírus. E eu acho que isso volta no que a gente estava falando no início da live, da gente ressignificar um aspecto de como a gente leva o evangelho, né? A gente viu uma corrida aí das igrejas, basicamente todas, né? E não só igrejas, mas a gente vê esse festival de lives aí, inclusive a gente está fazendo aqui, mas igrejas fazendo esses cultos online, né? Eu acho que a gente precisa voltar a essa questão que nós somos a igreja nunca fecha. E cultuar com os irmãos é muito bom, mas eu vejo a base da nossa vida cristã no nosso quarto de intimidade com Deus, então isso aí tá completamente liberado, basta a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar a Deus, né? A pessoa, Levi falando que uma alegria ver você aqui. Deixa eu ver aqui. Irmão concorda? Não. Então, algumas perguntas aqui, gente. Podem mandar mais perguntas. A gente vai responder algumas perguntas aqui. A gente está falando sobre paciência e ansiedade. Pai, eu acho que a gente precisa aqui confessar publicamente. Tanto eu e você somos ansiosos. Verdade ou não? Eu sou ansioso, mas assim, naquela questão de responsabilidade, que eu sou muito responsável, né? Quando eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer, uma coisa que eu tenho que entregar, e aí eu fico muito ansioso, né? Sim. Tenho que viajar, aí eu fico ansioso, gosto de chegar no aeroporto cedo e tal. 3 horas antes. 3 horas antes, deve estar dizendo. Mas, assim, tipo, de forma geral, assim, tipo, eu não sou tão ansioso, eu sou bem calmo até, né? Mas pela responsabilidade eu me torno bastante ansioso, sim. Sim. Não, eu também sou, mas é nesse sentido também, né? Eu acho que a gente gosta de fazer as coisas com excelência e bem feitas, né? Então isso traz um pouco de ansiedade novamente, a ansiedade medida na medida certa, ela não é nociva, ela é boa até, Não. mas o problema é quando ela passa do controle e a pessoa começa a ser dominada por isso, né? Eu acho que é nesse sentido que a Bíblia tanto fala, né? De não andeis ansiosos, de gloriarmos nas tribulações, né, de ter fé. Eu acho que tudo vai ser resumido quando a gente colocar a nossa fé em ação, né? Porque quando a fé é a certeza das coisas que não se veem, a esperança, né, daquilo que se espera, né? Então, eu acho que nesse momento agora, eu até preguei isso sábado passado, os discípulos estavam com Jesus no barco, eles estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem, eles enfrentaram uma tempestade. Mas é nesse momento que Jesus chega, acalma a tempestade e fala: por que vocês não têm fé? Né? Eu queria perguntar essa pergunta para você, pai. Por que a gente tem tanta dificuldade de ter fé? Boa pergunta. Não sei se a resposta vai ser boa. Porque nós somos um materialista. Eu acho que nós temos um pouco do nosso eu ainda, né? Nós não somos seres assim totalmente espirituais, eu diria. Tem alguma coisa dentro da gente que, sei lá, tem alguma coisa dentro da gente que dói, né? Tem alguma coisa dentro da gente que nos faz ter medo. Nós temos os nossos medos, não é? Então, eu não sei. Essa resposta eu não tenho ela com perfeição, não. Eu Nós acho que somos ninguém assim. tem, né? Acho Eu, que é isso. eu diria que acho que é um pouco da gente. Você falou sobre o eu concordo plenamente. Assim, como é que eu enxergo isso? Eu acho que a gente quer ter um controle da nossa vida que a gente não tem, né? Eu comecei a aprender isso quando eu fui visitar o André em 2011. Ele estava morando fora do Brasil.
e eu estava dirigindo o carro dele e na questão de menos de um segundo o carro perdeu o controle numa pista que estava molhada, eu rodei o carro no meio da rodovia e a rodovia estava lotada de carro e não aconteceu absolutamente nada comigo, eu simplesmente saí da pista, entrei no gramado e poderia ter capotado o carro, poderia ter morrido na questão de um segundo. Né? Nesse dia eu comecei a raciocinar e comecei a entender que a gente tem muito menos controle da nossa vida do que a gente imagina. É, Né? é verdade. Acho que essa falta de controle aí, a gente, né, e a gente tem os medos da gente também. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, veja, às vezes, nem sempre você está no espírito, né? A gente, às vezes, está mais no... Vou falar corpo para não ficar chato, né? A gente está mais, Sim. às vezes, no corpo ou na carne, sei lá. Mas eu acho que é totalmente natural isso, né? Jesus, eu não vou dizer para você que ele teve medo, mas Jesus passou uma situação que foi de bastante sufoco também, não é verdade? Sim, Porque ele com tinha a sua certeza. parte humana ainda, não é verdade? Então, acho que a resposta não está 100%, não é como eu gostaria de dar a resposta, mas o que eu posso no momento é isso aí. Ó, tem um pessoal falando aqui que um falou que tem medo de morrer, outro perguntou se é normal ter medo de morrer. O medo, tanto quanto a ansiedade, eles são reações naturais do nosso corpo. O problema é quando isso passa de um certo nível que a gente acaba sendo dominado pelo medo ou pela ansiedade. Aliás, o medo de morrer é um mecanismo de defesa incrível. Né? Quando você está com medo de morrer, você solta adrenalina no corpo, você até usa mais da sua força no seu músculo e tal. É um mecanismo de defesa que a gente usa, né? Então, respondendo essa pergunta aí, não é Natural. é natural você ter medo de morrer, é um mecanismo de defesa nosso, né? Agora, uma coisa que tem que se colocar em xeque é se isso está passando do controle, se você vive com medo. Existe também, né, a atuação do inimigo por trás de reações naturais nossas. Eu já senti medos sobrenatural. Né? Eu acho que você até lembra, pai, numa época que eu até morava com vocês ainda antes de eu casar, eu já tinha nascido de novo, já tinha conhecido a Cristo, e eu passei muita luta com o inimigo nas madrugadas. Me Né? E lembro, nessas experiências, a gente sente um medo que foge do controle. sem Isso dúvida. pode ser espiritual, né? Sem dúvida alguma. Eu me lembro dessa fase, né? Mas esse medo é diferente, né? Esse É, medo aí é o medo que não é o medo que eu diria assim, tipo, como o medo de você estar vivo e de repente morrer. Não, esse é um medo que vem mesmo porque o próprio inimigo vem e coloca isso na gente. E não é só você, não. Às vezes nós estamos dormindo ou orando à noite, né? E você, às vezes, não é que você sente aquela coisa, não, você está dentro do controle de tudo, mas você sente quando o inimigo vem, quando você sente aquele arrepio que não é brincadeira, né? E é, dá aquele calafrio danado, você sabe que o inimigo está ali, mas você está orando. Então você tem um certo receio e tal, mas você ora e tal, você sabe que Deus está contigo e a vitória é sua e o inimigo não vai te tocar. Então houve um controle sobre esse medo, né? amém. Existia uma posição de um grupo de vikings, né? Que eles diziam não conhecer o medo, que não tinham medo, até que eles foram aprender o que era o medo. No final das contas, eles concluíram que não é importante não conhecer o medo, mas é importante conhecer o medo e saber dominá-lo. Então, Sim, o sim. domínio sobre o medo pelo espírito nos faz vencedores. E é naturalíssimo nós temos medo, inclusive quando o inimigo vem, daquele jeitão que você sentia. Quantas vezes você bateu na porta do meu quarto, vamos orar e vamos tal. Foi uma vez só, uma vez só. Mas é fogo, porque você está com medo lá e eu vou lá orar e tal, aí eu também fico com medo, mas não vou falar que eu estou com medo. Mas Não, é natural, todo mundo tem esse medo, né? não, essas Quantas experiências foram importantes. Hoje eu não faz muito tempo que eu não passo nada disso. De vez em quando você passa uma experiência ou outra, né? Especialmente acho que em linha com o que você falou, né? Antes de você conhecer a Deus e se disponibilizar a Deus para ser usado, o inimigo nunca vai te incomodar. No momento que você tomou uma posição ali, você virou inimigo dele, ele vai começar a te incomodar também e vai contra-atacar, né? E claro, hoje eu vejo tudo isso como uma forma disso que a gente está falando. Tudo isso produziu experiência para mim. Né? Eu tinha que conhecer essa realidade espiritual na pele. Né? Então hoje eu sei e eu tenho como real aquilo que a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra espíritos malignos. Né? Então é muito importante esse tipo de coisa
E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando de quantas pessoas andam aí ansiosas e em depressão, que existe o aspecto físico dessas questões, né? Ansiedade e depressão são doenças físicas, mas existe também um aspecto espiritual por trás, né? Que pessoas às vezes perdem controle e acham que é só físico, mas existe também, né, o aspecto espiritual por trás disso, né? Que é o mais perigoso, né? Que é o É, mais perigoso. Não sei se você se lembra, um rapaz que um dia pulou do prédio onde hoje é a administração, lembro. onde é a conferência, tudo ali, né? E eu conversei com o rapaz e, ele me explicou como foi o negócio, né? Que me explicou que ele estava lá, de repente apareceu uma pessoa bem vistosa, tudo, e não empurrou nada, só falou para ele, mas de uma forma tão ah, maligna que ele acabou fazendo. Pula aí. Ele, puf, pulou. E sabe que um dia eu falei, eu vou lá ver como é que foi. Aí eu subi lá no local onde ele falou tudo lá e tal, né? Tinha uns vídeos quebrados lá e tal. Você sabe que me deu um medo danado? É, Eu senti, é natural falar que senti a presença de Deus. Naquele eu senti a presença do diabo ali, sabe? sim, Porque, então, por isso que não é a coisa natural. Não, a nossa luta é contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não é? sim. A nossa luta é essa, a nossa maior luta é essa. Nossos maiores medos advêm disso aí, do espiritual. Né? Quando é Sim. uma coisa física, eu tenho medo de pôr a mão no fogo, que eu sei que vai queimar. É totalmente preservação do meu corpo, preservação da minha vida. Eu não vou pegar uma faca e dar uma facada na minha mão, no meu coração, primeiro que eu sei que vai doer. Pois eu sei que vou ter que levar a ponta, eu vou morrer. Então, esse É. medo é o medo que vem pela preservação. Não vou sair numa rua que eu sei que está infestada de marginais, que eles vão me pegar, atirar, bater em mim, coisa assim. Então, não vai ficar bom. Então, realmente, espiritualmente falando, esse medo espiritual é o que nós devemos nos preocupar e saber vencê-lo. Sim, é uma presença gelada, né? É um negócio É, estranho, assim, é horrível. Eu já dá várias calafrio, né? vezes, várias vezes já. Pai, faltam uns 10 minutos aqui para a gente terminar a live. Que mais Eu você tenho, acha que... eu tenho um minuto, hein? Não, mas vamos Não, falar a agora. gente começou depois, né? Não, Ah, não tá. deu certo, a gente começou às 8h10. A Certo. gente tem mais ou menos uns 10 minutos aí. Alguma coisa que você acha que a gente não falou ainda sobre ansiedade ou paciência, que você acha que vale a pena a gente falar para o pessoal? Na vossa paciência possuís as vossas almas, se nós olharmos, né, algumas situações, a gente pode ver que todos os grandes servos de Deus passaram por tribulações, por lutas e tal, e alguns deles chegaram a ficar em estado de ansiedade bastante elevado, a ponto de, por exemplo, Elias, não é? Elias, a Bíblia Sagrada fala que ele chegou para Deus e falou: Olha, Senhor, o Senhor pode tirar a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. É, Em outras palavras, ele disse: Bom, Senhor, eu já. Porque ele tinha vencido todas as batalhas que Deus tinha colocado na frente dele. E quando ele achou que não ia ter mais nenhuma batalha, aí apareceu Jezabel, Acabe, mandando ir atrás dele de novo. Isso aconteceu depois da batalha do Monte Horebe, né? é, Aconteceu depois da batalha, Monte Carmelo, digo. Monte Não, Carmelo. o Carmelo. Então, veja, foi uma situação tremenda. Primeiro que Deus mandou fogo, e o fogo, não é? Mataram depois os profetas de Baal e de Acera. E depois Deus mandou a chuva. O que ele achou? Bom, eu vou ter um período de paz agora, tranquilidade. Então, de repente, apareceu a perseguição imediata. Ele se deprimiu. Se Sim, deprimiu a ponto de desejar a morte. Então, vou dizer aos irmãos, assim, tipo, não pensem em vocês, se nós entramos no princípio das dores, ou se nós, pelo menos, estamos passando por algo relacionado ao princípio das dores, nós não vamos passar uma luta no futuro menor do que essa, nós vamos passar uma luta maior do que essa. Porque essa aqui, nós já estamos vencendo. Não é? O confinamento e tal. Quando você vence uma luta, não faz sentido você passar uma luta menor. é, Então, o que eu quero dizer aos nossos irmãos, aos nossos, não é, queridos que às vezes estão ansiosos, a igreja vai abrir ou não vai? Eu nem sabia que tinha tido a liberação para abrir a igreja. Eu, sinceramente, eu acho que caiu essa... Não, foi caçada ali. a Foi justiça passada ali. vetou, depois teve, aí caiu esse veto, enfim. Mas independente disso, não é momento de abrir igreja Mas agora, né? tá vetado, né? Tipo, tem irmãos ansiosos, quando é que nós vamos abrir a igreja? Quando não vamos É, abrir a igreja? Não se Nós preocupem. somos a igreja. Descansem no Senhor, não é? Busque o reino de Deus onde você está e se prepare para as outras lutas que virão. Não é? Nós vamos ter outros problemas enormes, outros problemas grandes. Quando sim, José foi preso dentro do poço, ele tinha 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos. Foi trabalhar na casa de Potifar, e Potifar era eunuco, né?
Ou seja, a mulher dele devia passar uma necessidade danada, né? Porque era eunuco, mas tinha mulher. E a mulher se engraçou com José. E José, então, depois de ter sido vendido pelos irmãos, ter sido revendido como escravo também, né? Trabalhava nessa casa. Essa mulher o persegue e essa mulher grita: olha, ele tentou me agarrar. Por quê? Porque senão ela morreria. Sim. Tentou me agarrar, tentou me, não é? E fazer isso e aquilo, ele foi para a cadeia. Quer dizer, você acha que acabou uma luta, veio uma muito maior. É. Aí depois ele teve a revelação do sonho, as vacas magras, as vacas gordas, o padeiro foi solto primeiro que ele e tal, até que ele foi para o palácio, junto com o faraó, ser um governador ali, tomar conta das coisas e tal. Aí vieram os irmãos dele, que tribulação, hein? Os irmãos dele vieram buscar comida e ele não podia, não é, se declarar naquele exato momento ainda, mas deve ter dado a vontade de degolar os irmãos dele, na verdade. Mas de Com forma que é certeza. assim, não é? De forma que é assim, querido irmão, você que está nos assistindo, se prepare, porque nós vamos passar outras lutas, talvez piores. Eu vinha dizendo há mais de 10 anos que a igreja estava sendo perseguida. E só que assim, tipo, eu não estou na televisão, não estou nas mídias, eu sou meio avesso às mídias. Não gosto realmente, não tenho vontade nenhuma de ser famoso, não tenho vontade nenhuma de ser, enfim. Mas eu vinha dizendo há mais de 10 anos, nós estamos sendo perseguidos. Se tem alguém perseguido e sofrendo preconceito nessa nação, somos nós, os evangélicos. É. Parece que agora alguns da mídia, alguns da televisão estão se despertando para essa situação. Mas é claro que os mais perseguidos dessa nação somos nós. Os mais zombados, as pessoas fazem gozações, fazem o que querem fazer e nós não temos, parece que, nada em nossa defesa. Não é verdade? Então se preparem, pesados ouvintes, porque a nossa luta começou. Nós estamos sim num princípio de dores. E não vai amenizar, a coisa vai cada vez ficar mais forte. Então fique firme, permaneça com perseverança e paciência. Quando vier a tribulação, lembre-se, né, naquilo que o próprio Cristo falou. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o amanhã. Não sofra por antecipação, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que o Senhor vai acrescentar tudo que fizer, se fizer necessário na sua vida. Não se preocupe. Não se preocupe. Porque nós vamos vencer essa batalha e vamos vencer qualquer uma que se nos colocar diante de nós. Pode ter certeza. Agora, a luta maior do que essa, ela vai vir sim. Vão vir lutas maiores do que essas ainda. Porque não faria sentido nós voltarmos a uma luta menor do que essa. É o T.D. Jakes que fala, né? A nossa recompensa de vencer uma batalha é uma batalha maior. Pois é. Então, às vezes a gente fica ansioso de, nossa, eu quero passar logo essa provação, essa luta, essa tribulação que eu estou passando, sendo que ele não sabe que às vezes vai passar aquilo, só vai vir algo maior, né? E eu Aproveite acho que essa, né? eu acho que uma coisa que a gente está falando sobre depressão, por exemplo, eu acho que isso vem muito de um desgaste emocional e físico, né? Então, eu preguei essa mensagem de Elias, né, com o título Quando Deus faz silêncio, né? O momento que Deus faz silêncio é o momento que a gente é colocado à prova e se a gente está disposto a viver aquilo que a gente alega ter fé, né? Então, eu acho que essa palavra de descansar no Senhor é muito importante. Esse momento agora, a gente descansar nele, parar de tentar controlar coisas que a gente não tem controle sobre. Coronavírus está aí, gente, o mundo está parado, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Vamos simplesmente descansar em Deus nesse momento né, eu acho que ter fé nesse momento, saber que Deus está no controle, que a gente foi chamado, escolhido, purificado, santificado, a gente é filho e filha de Deus, então a gente pode esperar em Deus sim e saber que Ele está nos cuidando e controlando todas as coisas, né? Pai, a gente tem 5 minutinhos aí, vamos fazer uma oração para o pessoal, para a gente encerrar, e pode começar, depois eu concluo a oração. Tá, então nossos irmãos, olha, tenham paciência, no tempo certo nós vamos abrir todas as igrejas, mas vamos seguir os passos das autoridades para nós nos preservarmos e não ajudarmos a espalhar isso aí. Pelo contrário, vamos ajudar a não espalhar, tá? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos encontramos na sua presença, Senhor, juntamente com tantas pessoas que estão nos assistindo, algumas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, algumas pessoas estão desesperadas, Senhor. Algumas não, algumas estão tranquilas, algumas entenderam o propósito, entenderam a luta, a batalha, mas algumas pessoas estão no verdadeiro vale do desespero. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, traga tranquilidade para esse corpo, para essa vida, para essas pessoas. Traga tranquilidade para os nossos jovens, para os nossos obreiros. Traga paciência e calma, Senhor. Nós sabemos que a luta está realmente bastante pesada, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está conosco.
o Senhor não nos abandona. Sabemos que é hora de nós colocarmos a nossa fé em ação. Sabemos, ó Deus, que não nos adianta muito falarmos que temos fé apenas no momento da bonança. É nesse momento que nós queremos, ó Deus, que a nossa fé seja realçada. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor cure os hospitalizados, pessoas que, infelizmente, ó Deus, estão acometidas por essa virose. Que o Senhor venha curar, Deus, aqueles que estão hospitalizados, não com essa virose, mas com qualquer enfermidade. Que o Senhor venha curar esse ouvinte, esse que está conosco, Senhor meu Deus, nos assistindo e orando conosco, que tem outro tipo qualquer de enfermidade. Que a mão do Senhor esteja sobre essa vida agora, ó Deus, para curar, para fazer maravilhas, para fazer milagres. Sei que o Senhor pode nos guardar em todos os momentos de tribulação na nossa vida, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor pode guardar essa família, essas pessoas, e sei que o Senhor está guardando. Sei que não prevalecerá contra nós as forças do inferno, mas sim, meu Deus, a proteção do Senhor. Nós clamamos ao Senhor com fé e confiança de que o Senhor está nos ouvindo em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos aqui juntos falando sobre a Tua palavra, falando com o Teu povo, Senhor, meu Pai. Nós clamamos agora pela Tua presença, Senhor, na casa de cada um daqueles que estão nos acompanhando, e nós declaramos, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento para guardar esses corações que possam estar ansiosos, em depressão. Enfim, Senhor, tudo aquilo que é necessário nesse momento, que o Senhor traga, Senhor, o acalento, que o Senhor traga o Teu Espírito, que o Senhor ponha, Senhor, o Teu jugo suave, o Teu fardo leve sobre essas pessoas e nos dê fé, Senhor, meu Pai. O fé é um dom que o Senhor nos dá, nos traga fé nesse momento que tanto nós precisamos, Senhor Jesus. E nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor cuide da Tua igreja e nos levante, Senhor, para que a gente passe dessa prova e saiamos mais fortes, Senhor, para levar o Teu reino. Nós clamamos agora por uma colheita de almas frente a tudo que estamos passando, e nós clamamos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, para que o Senhor venha e nos traga, Senhor, a Tua paz, a Tua proteção e o Teu direcionamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Gente, muito, muito legal, muito bom papo aí, muito obrigado por estar conosco, muito feliz de estar tirando o loure aí da toca. Pai, muito obrigado aí pelo seu tempo. Daqui a pouquinho, às 10 horas, vai ter a oração, né? Convocados a orar, às 22 horas. Acho que, não sei se vai estar aqui, acho que vai estar no Facebook. A oração dos líderes da nossa igreja. O meu pai vai participar, a gente convida vocês a isso também. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima oportunidade. Foi muito bom, gostei, viu? Até que eu fico bonitinho aqui nessa tela, viu? Vou cobrar mais vezes. Valeu, pai, tchau. Tchau.